dia você de todo o Brasil. Hora de ficar bem informado com Canção Nova Notícias, edição da manhã. Entre os destaques desta edição, eleições 2020, 57 cidades definem o governo municipal para os próximos 4 anos. Com 70% de participação do povo, o TSE faz avaliação positiva do segundo turno. Fase amarela, autoridades de saúde de São Paulo afirmam que não vão recorrer a hospitais de campanha. Em época de 13º, especialista tem dicas para o uso do dinheiro. Em Roma, Papa cria 13 novos cardeais para a igreja. Tudo isso você confere daqui a 2 minutos. A gente volta já já. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que 70% dos brasileiros compareceram às urnas no segundo turno das eleições 2020. O número que representa a participação do eleitorado é considerado relevante, já que o país enfrenta as consequências da pandemia de coronavírus. No segundo turno das eleições 2020, 57 municípios foram às urnas para eleger o prefeito ou a prefeita que vai assumir o mandato pelos próximos 4 anos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essa foi uma eleição dentro da normalidade. 38 milhões de brasileiros estavam aptos a votarem. Desses, mais de 600 mil eleitores justificaram o voto pelo aplicativo e-Título. Uma outra informação é que durante o pleito deste segundo turno, 713 urnas foram substituídas e 64 pessoas, de acordo com o Ministério da Justiça, foram presas descumprindo regras eleitorais. Lembrando que esse pleito foi marcado dentro de um período de pandemia e que o cidadão assumiu o seu papel junto à democracia, seguindo aí as regras e todos os cuidados para não ter acesso, não ser contagiado aí pelo novo coronavírus. Biana Nunes, direto de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Pois é, como você viu, 57 cidades definiram ontem as eleições municipais desse ano. Ao todo, 18 capitais tiveram o prefeito eleito em segundo turno. Os resultados começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral pouco tempo depois do término das votações. Vamos ver agora as escolhas da população em 4 capitais do país. E aqui em São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito com mais de 59% dos votos. Aqui no Rio de Janeiro foi eleito o ex-prefeito Eduardo Paes. Ele tem 51 anos e é advogado. Esta será a 3ª vez que ele comandará a 2ª maior cidade do país. Eduardo Paes foi prefeito no Rio de Janeiro entre os anos de 2008 e 2016. Voltando, portanto, ao comando da capital fluminense depois de 4 anos. Aqui em Aracaju, as eleições municipais nesse segundo turno, em 2020, foram consideradas, no geral, tranquilas, sem muitas ocorrências. Segundo o TRE, 1.041 sessões eleitorais foram disponibilizadas para o eleitor e 44.855 votos foram considerados válidos. O encerramento da votação aconteceu às 17 horas em ponto. Por volta das 18h30, veio o resultado das eleições, confirmando Edivaldo Nogueira como prefeito reeleito aqui da capital, Aracaju. A gente deseja ao Edivaldo parabéns e que ele faça um bom governo. Aqui em Cuiabá, Emanuel Pinheiro foi reeleito como prefeito e teve 51,15% dos votos válidos. Emanuel tem 55 anos de idade e iniciou a carreira política aos 23 como vereador. Entre as prioridades do seu plano de governo está a implantação de fontes de energia e saneamento sustentável para a capital. Como Sidney Fernandes falou, em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, é o prefeito reeleito. Vamos ouvir um trecho do discurso feito por ele neste domingo, logo após a apuração. As urnas falaram. E agora começa o grande desafio de enfrentar
essa crise que São Paulo, o Brasil e o mundo precisam encarar. Agradeço o meu adversário. Fizemos o bom combate. E queria me dirigir a todos aqueles que acreditaram nele e depositaram o voto de confiança. Nós vamos governar para todos. A partir de amanhã, não existe Distrito Azul e Distrito Vermelho. Existe a cidade de São Paulo. Ainda nesse tema das eleições municipais, vamos ouvir agora a análise de um especialista sobre o resultado de mais um segundo turno no Brasil. Com o resultado das eleições municipais, a definição dos candidatos que foram eleitos para ocupar as prefeituras das maiores cidades do Brasil, em especial das capitais, alguns pontos já podem ser analisados e já retratam um possível rearranjo da política brasileira no plano municipal, indicando alguns reflexos que poderão ser sentidos nas eleições presidenciais de 2022. O primeiro ponto é que os partidos que integram o famoso Centrão, estão presentes na Câmara dos Deputados no Senado Federal, saem fortalecidos nas prefeituras das maiores cidades brasileiras. O PSD manteve um crescimento que já era visto nas eleições de 2016, confirmando-se como um partido forte no âmbito municipal nas eleições de 2020, e o DEM ressurge como um partido que conseguiu prefeituras muito importantes. Nós temos também um outro ponto que precisa ser considerado, não pode ser esquecido, que é o resultado não favorável para os candidatos que abraçaram campanhas muito polarizadas, tentando replicar uma estratégia que mostrou-se eficiente nas eleições federais de 2018, mas que não trouxe êxito em 2020. E possivelmente isso ocorre porque os eleitores vivem no município. Eles conhecem os seus problemas de governabilidade, as necessidades de atenção direta da população. Que talvez nós tenhamos em 2022 uma eleição menos polarizada e mais focada em problemas reais que estão ligados à governabilidade e às necessidades de atendimento da população, dos eleitores. A seguir, hoje tem a atualização das fases do Plano São Paulo. Há expectativa para saber se haverá retrocesso devido ao aumento de casos em São Paulo. A gente fica agora com imagens ao vivo da capital paulista. Por aqui, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 20 e a máxima de 34 graus. Até daqui a pouco. Apesar do aumento das internações por causa da Covid-19, autoridades de saúde de São Paulo afirmam que ainda não há necessidade de recorrer a hospitais de campanha. De acordo com as autoridades de saúde, as unidades dos hospitais de campanha foram importantes no começo da pandemia, porque deu tempo de se reforçar o sistema hospitalar, que ganhou unidades novas. Outra justificativa é a de que hoje há uma resposta mais rápida do sistema de saúde. O governo estadual anuncia nesta segunda-feira a nova classificação das regiões no Plano São Paulo, o programa que regula o funcionamento das atividades econômicas. Hoje, no estado, 76% da população está na fase verde, a segunda menos restritiva. A cidade de São Paulo está neste grupo, mas o crescimento de internações na região metropolitana pode levar ao rebaixamento para a fase amarela, o que limita o horário de funcionamento e capacidade de clientes em setores como shoppings, comércios de rua, bares, restaurantes, salões de beleza e academias. As parcelas do 13º salário começaram a ser pagas. E você sabe como usar o seu? Nossa equipe conversou com um educador financeiro que nos dá algumas dicas do que fazer com esse acréscimo no orçamento. Com o 13º chegando, uma pergunta muito comum é o que fazer com esse 13º, né? E se você tem dívidas caras, não tem a menor dúvida, elas precisam ser quitadas o mais breve e o mais rápido possível. O que são dívidas caras? Quando você fala em cheque especial,
quando você não paga a fatura do cartão de crédito, paga a parcela mínima e deve no rotativo do cartão de crédito, esses que têm taxas de juros muito elevadas, elas precisam ser quitadas e o 13º é um ótimo instrumento para isso. Se você não tem esse tipo de dívidas caras, o 13º ele serve muito bem também para você montar a sua reserva de emergência. 2021 está chegando, a incerteza ainda paira muito no ar em relação à pandemia, em relação à situação econômica, em relação a emprego. Então, você ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro com segurança e liquidez próximo de você é muito importante. Pensa nas pessoas que entraram em 2020, entraram esse ano sem reserva de emergência, o quanto eles sofreram durante a pandemia em evento de desemprego, em alguma emergência. E faz sentido dividir, pegar uma parte desse 13º e para comprar coisas que aliviam o estresse diante dessa crise, né? Se você tem dívidas caras, não tenho a menor dúvida que não. Por quê? Porque se você separa uma parte para comprar alguma coisa que vai te gerar um prazer, um alívio instantâneo e você continua devendo no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, lá na frente a tristeza, o desespero vai ser muito maior do que o alívio atual, né? Então, isso faz sentido apenas se você não tiver dívidas caras. Importante se planejar, né? Agora uma notícia internacional. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, fraturou o pé direito neste final de semana enquanto brincava com um cachorro de estimação. Uma tomografia confirmou a lesão no meio do pé. O médico pessoal do democrata informou que provavelmente ele terá que usar uma bota ortopédica durante algumas semanas. O ex-vice-presidente de Barack Obama tomará posse em 20 de janeiro e será o líder mais idoso da história dos Estados Unidos, com 78 anos de idade. O mês de novembro termina com chuva forte em boa parte do Brasil. Confira agora a previsão do tempo para hoje. O sul terá pancadas de chuva isoladas em quase toda a região. Chove forte no centro-leste do Paraná e em Santa Catarina. O mês termina com muito sol em todo o sudeste. Chove rápido no Espírito Santo. Na maior parte do estado de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, tem pancadas isoladas com raios a partir da tarde. O ar seco predomina em todo o centro-oeste. Tempo firme em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva isoladas com raios a partir da tarde. Tempo estável no oeste do Pará e leste do Amazonas, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Clima seco no Tocantins. Nas demais áreas, tempo quente e úmido com raios e pancadas de chuva. Dia de sol em todo o Nordeste. Chove rápido no litoral leste. No Maranhão, tem pancadas de chuva isoladas com raios e nas demais áreas, tempo firme e seco. A capital mato-grossense se despediu do arcebispo emérito Dom Bonifácio Pettitini após 4 décadas de serviço à igreja local. O religioso faleceu no último sábado, aos 91 anos. O corpo do arcebispo será sepultado ainda hoje na cripta da Catedral Basílica Bom Jesus de Cuiabá. Dom Bonifácio faleceu na noite de sábado após ser internado na UTI devido a oscilações na pressão arterial. Há 3 décadas, foi o então arcebispo quem acolheu a comunidade Canção Nova em Cuiabá e confiou os trabalhos de evangelização pela rádio da arquidiocese. Dom Bonifácio participou da construção de 200 igrejas nos 45 anos dedicados à comunidade católica em Mato Grosso. É com muita comoção que os fiéis se despedem deste grande homem de Deus. Corrigindo então, Dom Bonifácio Pettitini. Logo mais, a gente vai para Roma conversar com a Lísia Costa. Ela vai falar sobre o consistório que criou novos cardeais para a igreja e sobre o Ângelus conduzido pelo Papa neste domingo. Agora você vê imagens ao vivo de Aracaju. Por lá, o dia está ensolarado. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 22 e 30 graus. A
A igreja ganhou neste final de semana 13 novos cardeais. A celebração do consistório foi presidida pelo Papa Francisco no último sábado. No dia seguinte, os cardeais celebraram com o pontífice a missa do primeiro domingo do Advento. As informações com a repórter Lízia Costa. Bom dia a todos. O consistório foi feito no sábado à tarde dentro da Basílica de São Pedro. O Papa Francisco fez então 13 novos cardeais para a nossa igreja, sendo que 2 deles não estavam presentes na celebração por causa da pandemia, não puderam viajar, um de Brunei e outro das Filipinas, mas foram feitos cardeais e vão receber as vestes cardinalícias nas suas próprias dioceses nos próximos dias. Também, tantos membros do Colégio Cardinalício de várias partes do mundo não puderam participar pessoalmente dessa celebração, mas foi montada uma plataforma digital. Na Basílica de São Pedro se via telões com a presença, a imagem desses cardeais que de suas próprias sedes participavam, assistiam, acompanhavam esse consistório para a criação dos novos cardeais, ou seja, um momento também muito diferente na igreja, mas é claro, sempre em unidade. Na homilia aos novos cardeais, o Papa Francisco falou desse seguimento de Cristo, estar sempre atrás, no caminho de Jesus. Disse do risco que eles correm, todos os cristãos correm, de passar à frente ou de mudar o caminho também. Citou o exemplo de Tiago e de João, que tinham a intenção de estar com Cristo, mas queriam um lado privilegiado, um lugar privilegiado no céu, ao lado de Jesus, na esquerda e na direita. E afirmou que também os cardeais, todos os cristãos, nós corremos esse risco de também querer privilégios no nosso segmento. Disse, por exemplo, da cor vermelha. Muitas vezes pode-se trocar a intenção. A cor vermelha para os cardeais significa a cor da morte, do sangue de Cristo, da oferta de vida para o rebanho, para os cristãos, mas pode ser visto como uma cor privilegiada e se deixa de ser pastor para se tornar apenas uma eminência. E disse o Papa Francisco, esse é um erro de estrada, um erro de caminho. Afirmou que nós precisamos nos converter sempre e escolher sempre a estrada de Cristo, a estrada indicada por Cristo. Depois do final da celebração, o Papa Francisco e os novos cardeais foram visitar o Papa Emérito Bento XVI, uma imagem linda desse encontro. O Papa Francisco, quando vê o Papa Emérito Bento, com muita alegria, com muita disposição, saúda, beija a mão, enfim, um momento de acolhimento muito bonito entre o Papa Emérito e o Papa Francisco, mas também entre o Papa Emérito e os novos cardeais. Uma riqueza para a nossa igreja essas imagens. Já ontem, o Papa Francisco celebrou a missa do primeiro domingo do Advento com a participação destes novos cardeais. Também falou para a igreja sobre a vigilância, falou para não corrermos o risco da frieza e também da indiferença. E disse que contra esses dois problemas, essas duas complicações da nossa vida de fé, nós precisamos viver uma vida intensa de oração, ou seja, estarmos com o coração sempre ligado a Cristo, aceso pelo amor de Cristo, e também a caridade que vence a indiferença. Falou que esses 2 pontos, a oração e uma vida de caridade, são luzes no meio de tantas noites e de tantas situações difíceis vividas em toda a nossa igreja. Vale a pena rever, vale a pena também ler a homilia do Papa deste domingo e começar assim também um bom caminho de advento e preparação para o nascimento de Cristo. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Teve início neste domingo, então, o tempo do Advento, período de preparação para o Natal. A repórter Danúbia Gleiser foi até a cidade do nascimento do Menino Jesus em Belém, na Terra Santa, para mostrar como foi a comemoração da abertura deste tempo litúrgico. Eu estou na cidade de Belém, na Basílica da Natividade, local onde está a Gruta do Nascimento de Jesus. E aqui, neste final de semana, tiveram as comemorações da abertura do Advento. Para saber sobre este assunto é que eu converso com o guardião da Basílica da Natividade, Frei Henrique. Frei Henrique, como foi a abertura do Advento aqui em Belém? Como de costume, todos os anos, o Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, faz o ingresso solene na Basílica do Nascimento de Jesus. Porém, infelizmente, nesse ano, não aconteceu aquela solenidade de ingresso como sempre teve, com o povo junto ao custódio, porque as ruas estavam fechadas e os frades que participaram foram poucos, devido à exigência sanitária.
Esta é a primeira comemoração que vivemos na semana do início do Advento, que nos prepara para a festa do Natal, que é uma festa muito particular para nós, sobretudo porque nos ajuda a ter esperança nesse período de incerteza, onde tantas famílias e pessoas passam por muitos momentos difíceis. Este período dove tante famílie, tante persone passano por um momento troppo difficile. Frei, e fala um pouco sobre este local da primeira vinda de Jesus. Evidentemente questo luogo tutti em Advento. Evidentemente, todos no Advento e no Natal estão olhando para Belém, porque é o lugar onde Jesus nasceu. Por isso estamos na Basílica do Nascimento, onde Cristo veio ao mundo. Nesse lugar há as 3 comunidades religiosas. Nós, franciscanos, a comunidade grega e a comunidade armênia. E todos temos que cuidar desse lugar santo, porque verdadeiramente é o local, o posto em que Jesus assumiu a nossa natureza humana. Obrigada, Frei, pela sua participação. Um bom advento a todos. De Belém, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E por hoje é só. Mais informações você confere no nosso portal noticias.cançãonova.com ou no Instagram, @CNNoticias. Acompanhe às 6h45 da noite o Canção Nova Notícias, edição da noite. A seguir tem Cantinho da Criança. A gente encerra esta edição com mais imagens ao vivo da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Um ótimo dia para você.